conduziu, sua mão a nos guiar. Francisco, Francisco, agora nos céus do Brasil, outra estrela vai brilhar. Olá, pessoal. Muito boa tarde a todos, né? Sejam todos muito bem-vindos à nossa palestra aqui de hoje. Somos todos irmãos. Nosso querido amigo Geraldo Campetti, muito obrigado, viu, por ter aceito o nosso convite. Muita alegria que recebemos você aqui, tá bom? Eu agradeço, querido amigo. Muito obrigado pelo convite. Uma satisfação estar aqui com vocês. Maravilha. Eu não sei se o Rodrigo já entrou, que eu queria que o Rodrigo só falasse rapidamente do grupo, né, que sempre tem novas pessoas aí chegando também, e aí depois alguém para fazer a prece inicial e logo a gente passar a palavra. Você já tá aí, né, Rodrigo? Estou aqui. Maravilha. Boa tarde, queridos irmãos, tudo bom? É uma alegria a gente estar junto aqui. Boa tarde, Campetti. Obrigado por ter aceito o nosso convite. É com muita alegria que a gente te recebe aqui, né, nesse ambiente virtual. Nós somos o grupo Somos Todos Irmãos, né? Outro dia a gente teve uma palestra com o André e ele falou assim: vocês são uma célula da fraternidade no mundo. Deus abençoe que sejamos mesmo essa célula da fraternidade e a gente precisa de ajuda, né? Dos nossos irmãos, né? E de você, Campetti, aqui hoje. Então, essas palestras que a gente tem feito sobretudo, para capacitação dos voluntários, né? O nosso grupo atua com pessoas em situação de rua. A gente inicia a tarefa com a distribuição do alimento e um sorriso, um olhar, né? Depois a gente vai para a conversa, para uma aproximação, fazemos uma experiência de vivência, né? E ofertamos um pouco de nós mesmos para os nossos irmãos em situação de rua, né? E nesse processo, então, a gente passa a acompanhá-los, né? Durante esse processo de recuperação, com acompanhamento psicológico, às vezes encaminhamento para a comunidade terapêutica, depois ressocialização, né? Processo de ressocialização após emprego. E para nós está sendo uma experiência muito grande, uma alegria muito grande. A gente também aprende muito com eles, a gente tem uma gratidão, né? E obrigado a você de novo, Campetti, por estar aqui para ajudar a gente um pouquinho também, a gente se capacitar e se melhorar e ser melhores instrumentos da espiritualidade. Obrigado, suas primeiras palavras. Ô, querido amigo e irmão, eu que agradeço de coração, viu? A presença aqui entre vocês, para mim, é uma honra, uma satisfação muito grande. Somos todos irmãos, essa proposta linda, maravilhosa, sem dúvida alguma, o Andrei com toda a razão, não é? Uma célula da fraternidade, no trabalho em benefício ao semelhante, é isso que o irmão vem narrando, de escutar, de atender a necessidade fundamental, nós acolhermos, nós temos os nossos corações abertos, as nossas mentes à disposição de esclarecer e as nossas mãos, né, no trabalho. Isso é fundamental. Então, muito obrigado pelo convite, obrigado pela presença de todos, né, neste sábado, no início da tarde, não é? Então, queria agradecer o esforço e é muito bom estarmos aqui todos juntos. Espero que esta hora seja bastante produtiva, Paulino, queridos amigos do Somos Todos Irmãos, que seja útil para nós todos.
Maravilha, com certeza, né? Bom, então, né, gente, já são 2h08. Alguém gostaria de fazer uma prece inicial para a gente e a gente passar a palavra para o Geraldo? Alcione, você poderia fazer para a gente, Oi, Alcione, por gentileza? gente, boa tarde. Hoje eu não vou poder compartilhar vídeo, porque eu preciso muito de estar nessa palestra e estou aqui fazendo outras coisas junto, mas queria ter o privilégio, sim, de fazer a prece. Antes disso, cumprimentar aí, né, nosso irmão que está gentilmente nos doando um conhecimento que é muito precioso para nós, porque eu costumo dizer que ajudar é uma das tarefas mais difíceis do mundo, porque a gente tem que aprender a se desapegar do ego, né, para ajudar. O irmão não precisa do que a gente acha que ele precisa, né? É uma construção, Fabi, Oi? Fabi, me dá só um espacinho, eu também, tá, gente? Estou aqui trabalhando, mas vou ficar escutando vocês aqui no fone de ouvido. Tá? Um prazer, Geraldo, muito obrigado por estar conosco. Que agradeço, que saudade desse sotaque mineiro, né? Tão gostoso da gente ouvir. E, Fabiana, é extremamente difícil, mas assim, extremamente gratificante, não é? Fazer o próximo, que coisa maravilhosa. Sem dúvida, extremamente gratificante. Marli, você não merece um espaço, minha filha. Você merece um pouquinho, não, você merece tudo. Obrigada, um beijinho. Merece tudo. Mas é só para dizer mesmo, nossa, eu esperei esse momento com muita expectativa, porque eu aprendo muito com esse grupo que está aqui sempre, nesses momentos, e também com você, viu? Geraldo, né? Estou vendo aqui o nome Geraldo. Campete. Uhum. Ah, tá. Eu só queria confirmar, porque eu sou muito ruim com o nome, gente. Então, vamos lá, né? Todos fecharmos os nossos olhos para que os olhos do coração sejam, nesse momento, né, aqueles que estão em evidência. Agradecer imensamente a oportunidade hoje que a espiritualidade maior está nos dando de dar mais um passo na asa do nosso conhecimento, né? E que nós possamos, né, juntos todos aqui, com a equipe espiritual que comanda a nossa tarefa e com essa equipe encarnada, gentilmente partilhamos sempre, né, a felicidade de estarmos trabalhando para Jesus. Então, hoje vamos aprender um pouco, né, como trabalhar para Jesus. Que coisa boa para nós. Deus é tão imenso que, além de nos oportunizar, a oportunidade de nos curarmos, Ele também nos dá a oportunidade de aprendermos. Então, imergidos, né, nessa paz do sábado à tarde, muito gostoso, muito iluminado o que está fazendo, né, aqui em Belo Horizonte, que a gente possa mergulhar o nosso coração agora junto da luz de Jesus, junto do coração muito amoroso de Jesus e junto dos braços de Maria, né, para que possamos deixar livre, né, a nossa mente, o nosso corpo, o nosso pensamento na medida do possível, para que possamos aprender juntos e ser tocados sempre, né, pelo amor de Jesus. Que assim seja. Amém, que assim seja, graças a Deus. Então é isso, Geraldo, a palavra é sua, a turma é sua, como a gente gosta de brincar nos modos, né? Então, até às 14h50, mais ou menos, né, você tem, aí caso houver alguma dúvida, alguém quiser, né, fazer uma pergunta, esses minutinhos finais, tá bom? Muito obrigado. Ótimo, agradeço, queridos, uma vez mais, boa tarde a todos, viu? E que Jesus nos abençoe nos nossos esforços de estudar e refletir, buscando sentir e principalmente vivenciar a sua mensagem transformadora. Aliás, a boa nova, né, significa exatamente essa boa notícia, a boa mensagem, a alegria, o júbilo, que é o próprio Evangelho de Jesus, que toca o nosso coração. Por isso, Evangelho é coração e, evidentemente, tem a proposta e o propósito de promover a nossa regeneração, a nossa renovação.
a nossa transformação. Bom, como nós estamos aqui numa sala, né, mais intimista, tão gostoso, a gente pode conversar um pouco, se o Paulino permitir. Eu vou tratando os assuntos, vou chamando vocês à participação, que a gente faz essa hora bem coletiva, bem assim à vontade, tá bem? Olha, Maravilha. vamos lá, falar sobre a caridade, né, Paulino, queridos amigos aí do Somos Irmãos, todos irmãos, vocês estão nos acompanhando, né, de Belo Horizonte, de outras cidades. Muito obrigado aí, os queridos irmãos integrados a esse trabalho tão bonito, não é? A nossa querida também Marcela, que está nos visitando aqui da Argentina, seja bem-vinda, sinta-se acolhida. Quando a gente fala em caridade, a primeira coisa que a gente pensa assim, geralmente, nossa, mas de novo sobre a caridade, Campete? A gente já trata tanto sobre a caridade, parece que eu já não aguento mais falar sobre esse assunto. Não dá essa ideia, assim? Vocês não têm também esse pensamento? Mas, nossa, toda hora está falando sobre caridade, né? Ah, eu já não aguento mais. Queria falar sobre outra coisa. Mas olha, gente, nós vamos precisar falar sobre a caridade até a gente conseguir viver integralmente a caridade. Porque depois a gente não vai precisar usar de palavras, como, né, atribuída a Francisco de Assis, nos ensina que a gente deve pregar o evangelho, se necessário, usar palavras. Mas enquanto a gente vai assim, estudando, aprendendo, refletindo, sentindo a necessidade de ser tocado por essa temática tão importante, a gente precisa conversar sobre ela. E ela, então, jamais será demais, jamais será cansativa. Porque, sabe por quê? A caridade, ela é a essência. Diz Allan Kardec, em A Revista Espírita, que a caridade é a alma do espiritismo. A caridade é o combustível que alimenta o espiritismo. Por isso, sabiamente, o codificador, como excelente educador, adotou como lema a bandeira: fora da caridade não há salvação. Está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Agora a gente vai entender o que sobre esta expressão tão enigmática, fora da caridade não há salvação. Quer dizer que se a gente não for caridoso, a gente vai penar nos infernos. A gente vai lá, nem passagem pelo umbral, vai direto para o inferno. Será? Como é que é isso? O que exatamente significa essa expressão? Newton está conosco aí, Satil, seja bem-vindo. Olha, Zélia, Fabiana, Cidinha, Patrícia, Cláudia, né? Nadiele, Ágata, olha quanto, né? Tudo gente boa, Cláudia, né? Alcione, Marcela, Maria Aparecida, Ângela. Vejamos, Paulino, a gente tá. O nosso amigo do Somos Todos Irmãos é Rodrigo. Como é que é o seu nome? Rodrigo, né? Rodrigo, querido também. Então a gente fica assim pensando como interpretar esta expressão fora da caridade não há salvação. Como a caridade rende muito, e a gente tem muito o que falar, se alguém quiser falar numa palavra ou numa outra expressão, por favor, se expresse agora ou cale-se para sempre. Pode usar o chat escrevendo, quem tiver aí condições, pode abrir o microfone e falar, mas tem que ser sucinto, é questão de segundinhos. O que significa fora da caridade não há salvação? O que eu entendo por isso? Eu acho que fora do movimento da ação, do amor, né, Geraldo? Eu acho que a gente, né, não cresce, não evolui, né? Eu Uhum. acho que seria mais ou menos algo voltado para esse tipo, assim, para esse pensamento. Muito bem. Olha aí o Paulino já dando uma dica, entendendo que a caridade é o amor em ação. Então não existe caridade estática, a caridade é dinâmica. A caridade não é cruzar os braços e ficar observando as coisas acontecerem. A caridade é eu me entender como um agente de mudança. Então a caridade é uma ação. É exatamente o amor em movimento, o amor em ação. O que mais? Eu diria, Campete, o desenvolvimento do amor dentro da gente mesmo como aprendizado e evolução. E esse desenvolvimento desse amor é que vai fazer a nossa salvação. E aí a caridade, né, a ação, como um exercício de aprendizado desse amor incondicional. Que maravilha. A gente reconhece, né, Rodrigo, que na verdade estamos sempre aprendendo.
No Espiritismo, aliás, não há professores, doutores, né? Nós todos somos aprendizes e compartilhamos isso entre nós para aprendermos conjuntamente. E a caridade a gente sempre está aprendendo. Olha aí, ó, o que o Rodrigo fala nos ensina. A caridade pode ser aprendida. Eu posso desenvolver. Ah, mas eu não sou caridoso, Campete. Como é que faz? Eu sou uma pessoa que tem a maior dificuldade. Exatamente porque temos dificuldade é que a gente precisa tratar do assunto para ver se a gente melhora um pouco. Não é assim que funciona? Porque senão a gente nem precisava falar, isso aqui não seria nem pauta. Ainda mais vocês que já estão atuando, colocando o amor em ação no atendimento, acolhimento aos necessitados, trazer esse assunto para a gente poder entender exatamente, não é? Que isso tem importância na nossa vida. É um desenvolvimento. A Kardec, na sua genialidade codificadora, ele usa no Livro dos Médiuns desenvolvimento da mediunidade. Mas toda vez que ele fala de desenvolvimento, nessa expressão, né, desenvolvimento da mediunidade, ele está se referindo ao processo de educação. Qual o melhor processo de educação para nós, de evangelização, autoevangelização, senão viver a caridade? Senão nos esforçarmos por praticar essa caridade. Não é? Colocar esse amor em ação. Então, um desenvolvimento que a gente aprende. Às vezes eu estou meio assim, sem vontade de fazer, não estou muito motivado. Vai e faz do mesmo jeito. Eu li um livro uma vez chamado Ação. Nada acontece até que algo se mova. E é uma expressão, né, desse subtítulo, é uma expressão do Albert Einstein, né, que foi um dos maiores cientistas do século XX, da primeira metade foi o principal, né? Então, nada acontece até que algo se mova. E esse autor, Robert Fisher, ele vai dizendo para nós o seguinte, que às vezes a gente não está motivado para fazer uma coisa, que a motivação ninguém motiva a gente, que ela é de dentro, né? Ela não é de fora. Um incentivo, o estímulo, né, vem de fora, assim, para até nos, digamos, tentar motivar, mas a motivação, Moveri, é íntimo, ninguém vai fazer por nós, né? E aí ele dizia o seguinte, mas mesmo que você não esteja motivado, não esteja com muita lá vontade, muito interesse, vai e faz. Quem sabe ao longo do caminho você se motiva, você se interessa, e mesmo assim, mas eu não estou me motivando, continuo fazendo, daqui a pouco você concluiu. Rapaz, eu fiz, não estava motivado, mas eu concluí a tarefa, ponto para nós. Né? Não no sentido de ficar aí contabilizando para a gente entrar no reino dos céus, mas é assim, a gente nem sempre, né, vai fazer o que gosta, mas a gente tem a obrigação de gostar do que está fazendo. E isso nos motiva pelo seguinte, o bem contagia. Essa dizer, o mal é contagiante, o mal é simples, o mal é convidativo, é apelativo, ele faz marketing de si mesmo, não é? O mal assim nos tenta e a gente acaba cedendo. Sim, se a gente se associar com ele, o bem já é difícil, leva tempo, dá trabalho, né? Tem que fazer esforço, tudo isso. Mas é uma satisfação tamanha que fazer o bem vale a pena, sempre. E nós somos os primeiros a sermos beneficiados pelo bem que a gente proporciona ao nosso semelhante. Diz Emmanuel, que o bem que a gente faz em qualquer lugar é o nosso advogado em toda parte. Então a gente vai associando a caridade à prática do bem. O amor em ação é a prática do bem no desenvolvimento constante de cada dia pelo esforço da vontade. Confere? Então é possível fazer, nós damos conta. Não há carga pesada para ombros fracos. A nossa cruz é aquela exatamente sob a dimensão da nossa capacidade de carregá-la. Então é possível fazer. E fora da caridade na salvação. Vamos ouvir mais aí, olha. A Cláudia, está aí em 14:19. Cláudia, se quiser falar, viu? Saímos de nós em direção ao outro. Uai, não entendi, Cláudia. Como é que é isso, né? Como é que eu posso sair de mim em direção ao outro? Dá para explicar, por favor? Se quiser abrir o microfone Oi, e falar, tudo Cláudia. bem? Eu falo, saímos assim, a gente deixa de ser um pouquinho egoísta, né? É claro que você tem que estar bem, né? Para você poder fazer isso. Porque quando você não está bem, você não consegue ajudar o outro. Uhum. Mas esse movimento, né? A gente consegue enxergar os outros que precisam, além de nós mesmos, né? Nesse Exatamente. Isso é empatia. Empatia, às vezes, já é se colocar no lugar do outro, mas o outro já tem o seu lugar, não dá para a gente ocupar o lugar do outro. A empatia é a gente ir em direção.
Não é de encontro, porque quando de encontro você vai chocar, né? Vai virar briga, confusão e tudo mais. Mas ir ao encontro é nesse sentido do aconchego, do acolhimento, do abraço, do entendimento, ok? Ir em direção ao outro, se colocar próximo ao outro, sentir como o outro sente, buscar entender como o outro entende, isso é empatia. Nesse sentido, entre aspas, se colocando no lugar do outro. Por isso a recomendação do Evangelho, fazer aos outros o que gostaria que os outros me fizessem. Já vou passar, viu, Cidinha? E aí a gente pergunta, então, fazer aos outros o que gostaria que eles me fizessem. Não é isso? Quem é o referencial? Fazer ao outro o que eu gostaria que me fizesse. Quem é o referencial? Olha, se vocês estão me vendo, quem é o referencial? Pode falar, por favor? Quem é? Eu. Nós mesmos. Muito bem, é o outro. Pegadinha. Sério, sério, Paulo. Errei, hein? Tomei bomba na mão. É uma pegadinha, a gente faz assim, mas olha, fazer o bem, não é sem olhar a quem. Fazer ao outro o que gostaria que te fizesse. Amar o próximo como a si mesmo. A base, evidentemente, está no amor a si mesmo. A gente tem que se amar para amar a Deus, amar ao próximo. Tem que amar o próximo para amar a Deus e amar a nós mesmos. Tem que amar a Deus para amar o próximo e amar a nós. Mas quando se diz amar o próximo como a nós mesmos, fazer o bem ao outro como gostaria que nos fizesse, o referencial é o outro, é o próximo. Por isso, ir ao encontro em direção dele. Viu, Cláudia? Essa necessidade. O outro é o ser que merece atenção. Emmanuel diz mais, que só pelo fato da gente estar ao lado do outro, nós temos o dever de agradecer. O outro merece a nossa gratidão, não é a reclamação. Merece a nossa gratidão. Muito obrigado por eu estar tendo aqui a oportunidade de estar com vocês. Essa visão amplia, modifica, faz com que a gente enxergue sob o horizonte da contabilidade evangélica. A matemática evangélica é diferente da matemática aqui da Terra, material. Por quê? Porque aqui, quanto mais você junta, mais você tem. A matemática evangélica ensinada pelo Cristo é quanto mais você doa, mais rico você fica. Quanto mais amor você compartilha, mais amor você tem para compartilhar. Essa mágica do amor, que é a caridade, que é a prática do bem. Por isso que fora da caridade não há salvação, fora da prática do bem não há felicidade. Nós só seremos felizes se praticarmos o bem. Então, vamos ouvir aqui a Marcela, por favor. 14 a 19. Quer falar, Marcelo? Pode abrir o microfone se quiser. Estoy procurando o que escribí, Ah, tá ali. porque escribí varias cosas. Eu vou ler para você. A caridade É é o o amor? amor no sentido mais elevado. Eu acho isso, não? Justamente. Exatamente, que bonito, né? O amor no seu sentido mais elevado. E o amor é o início e o fim de tudo. Uhum. Deus é amor. Deus criou no gesto de amor. O amor resolve tudo, não é? Por isso que Deus, ocupado com a situação, criou a figura da mãe para resolver todos os problemas do mundo. O amor cobre a multidão dos equívocos. Fala, Cidinha, querida. Bom dia a todos. A caridade é a benevolência, a indulgência, o perdão das ofensas. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ah, que lindo, muito bem lembrado, viu, Cidinha? A questão de número 886 de O Livro dos Espíritos. É o chamado BIP 886. O BIP, Rodrigo, a gente tem que lembrar, porque às vezes o pessoal que não é assim da nossa etapa, faixa etária, não vai saber nem o que é BIP. Não é? Hoje o Boa conceito... lembrança. Boa lembrança. Não existe mais, né? Não existe mais. Hoje tudo funciona, né, no celular. Mas é o seguinte, o BIP é porque aquela questão, né, era um aparelhinho que a gente botava assim na cintura, né, que apitava, que chamava a nossa atenção, que marcava ali, né, qualquer lembrança que a gente tinha que fazer, assim, uma coisa bem interessante. Então a gente chama do BIP 886, porque é como se fosse o nosso GPS que vai nos orientar. E Kardec, como educador por excelência, faz uma pergunta didática de causar, assim, admiração
eterna. É impressionante. Ele pergunta qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Veja, Patrícia e Fátima, que ele não quer pouco, não. Ele quer saber qual é o sentido da palavra caridade, e além disso, é o verdadeiro sentido, e ainda como Jesus a entendia. Então, Jesus, quando pronuncia ágape, amor, caridade, falando em aramaico, não é? Usando a expressão, o que ele estava querendo dizer? E aí vem essa resposta que a Cidinha aqui nos recordou, que está trazida inicialmente no Livro dos Espíritos, depois desenvolvida no Evangelho. Então, a caridade, segundo a entendia Jesus, é o BIP, para facilitar. O B do quê, gente? Benevolência. Benevolência. O que significa benevolência? O que é benevolência? Não é? Para a gente poder entender esse sentido. O que é benevolência? Benevolência tem a ver com Bem, bem, né? ver o bem nas pessoas. Com o bem para as pessoas, para com todos, benevolência para com todos. Isso significa que a gente deve fazer o esforço de ser bom indistintamente, sem olhar a quem. Então, não é só ajudar aquele que é o nosso companheiro, amigo, não é? Familiar, com quem a gente tem simpatia. É fazer o bem a todos, mesmo que seja aparentemente um oponente, um adversário, mas não precisa ser um inimigo. Mas mesmo assim, Jesus recomendou a caridade até para com os inimigos. Aprendestes o que foi dito: amarás o teu próximo, teu amigo, e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Ele nos traz um novo mandamento. Jesus sempre nos tocando de maneira interessante para nos despertar intimamente essa necessidade de desenvolvimento a que Rodrigo fez referência. Porque desenvolver é sempre estar aprendendo, crescendo, sempre melhorando, num processo de educação constante. Então, benevolência, ela é mais que beneficência. Existe no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, quando trata da caridade, a irmã Rosália falando da caridade material e da caridade moral. Não é isso? Então, a caridade material, beneficência. A caridade moral e espiritual, benevolência. Ambas são importantes e necessárias. Tanto a benevolência quanto a beneficência. Tá certo? É tão importante que a gente vai ver aqui, ilustrando em alguns textos, isso que a gente está comentando. E a benevolência para com todos indistintamente, a gente pode encontrar aqui, olha só, neste livro tão bonito, que se chama, olha aqui, dá para ler? Eu vou ler para vocês. Nossos Momentos com Chico Xavier, O Homem Chamado Amor. É um livro de Oswaldo de Godoy Bueno, a Federação Espírita Brasileira em parceria com o Grupo Ideal. Então, o Ideal, que é um grupo de divulgação, André Luiz, não é? Grupo de Ideal Espírita André Luiz, de São Paulo. A gente tem feito a edição de vários livros de Chico, resgatando essas preciosidades, assim como sobre Chico. E também com a parceria com o Centro Espírita União. E agora a gente estabeleceu para imprimir também os livros com a parceria com a SEC, aí de Uberaba, viu? Pertinho de vocês, da Comunhão Espírita Cristã. A gente vai comentar. Aqui no capítulo 20, nesse livro lindo, olha só a imagem como é bonita. Dá para ver, gente, um pouquinho? Tá dando para ver? Assim. Tá dando. Dá para ter uma noção, né? E aí diz aqui, olha, seguir Jesus, é o capítulo 20. Chico nos ensinou que Jesus disse para tomarmos nossa cruz e segui-lo. Não aos homens, porque seguindo os homens pela fragilidade humana, vamos muitas vezes nos decepcionar. E seguindo Jesus, não haverá equívoco para nós, mas segurança e certeza da vitória. Seguir Jesus é um caminho de segurança, é um caminho de certeza da vitória do bem. Por isso, a gente vai encontrar na monumental obra O Evangelho segundo o Espiritismo
uma expressão que já tinha lido e relido várias vezes, mas não tinha atentado para ela. E eu quero compartilhar com vocês, porque eu não sei se vocês também já se atentaram para ela. É uma coisa impressionante. Está no capítulo de número 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, no item 12, que é uma mensagem de Pascal, em 1862. Aí ele diz assim, olha que coisa interessante. O egoísmo é a negação da caridade. Então, se nós temos a caridade como uma virtude por excelência, o vício grandioso é o egoísmo, que é o oponente da caridade. Confere? A caridade é o amor em ação, não é? Essa benevolência para com todos, e o egoísmo é o oposto, é quando eu penso em mim. Tá? A gente vai ver outra questão do Livro dos Espíritos aqui, 975, salvo o melhor juízo, não é? Quando se pergunta, olha, considerando todos esses vícios que a gente ainda tem, qual é o que a gente poderia dizer que é o maior de todos, no qual, assim, os vícios todos estão baseados? Qual é? Aí a resposta, ele fala, olha lá, fala exatamente o interesse pessoal, que é o interesse pessoal exacerbado que vai levar ao egoísmo, que é o contrário da caridade. Assim como a humildade é outra virtude por excelência, nós temos o orgulho, o oposto, então, da humildade, como um vício maior. Tá certo? Então, as duas maiores virtudes nas quais Jesus fundamenta todos os seus ensinos morais, que Kardec tem ali toda a base no Evangelho segundo o Espiritismo, logo no primeiro item da introdução, ele fala que os evangelhos podem ser divididos em 5 partes, os atos comuns da vida do Cristo, estão lembrados? Os milagres, as predições, as palavras que a igreja tomou para fundamentar os seus dogmas, e o ensino moral. Kardec não se ocupa das 4 primeiras partes, porque elas, de certa maneira, geram polêmicas. Todas elas. Mas o ensino moral é a bandeira sobre a qual todos nós podemos agir. Adotar como lema, porque vai tratar da parte moral, da parte ética, do amor. Aí não há discussão, há ação. Quando nós começarmos a discutir se devo ajudar alguém ou não, a gente está perdendo tempo. É o que Bezerra de Menezes diz, Emmanuel também reforça essa ideia, que a caridade, quando calculada, chega atrasada. Então, se alguém bate a porta pedindo ajuda, ajude. Se não tem uma coisa, ajude com outra. Eu me lembro uma vez que aqui, né, eu sou tão inferior, Rodrigo, Paulino, amigas queridas, Elaine, Fabiano, Cláudia, aqui, eu pedi ao Senhor uma vez, olha a minha ignorância, que pedi que o pessoal me procurasse, se alguém precisasse de ajuda, que batesse a porta, que viesse até mim e tudo. Eu falei, caramba, eu sou tão inferior, não é que eu poderia muito bem aos outros, não. E aí, a partir daí, por quê? A gente tem que tomar muito cuidado com o que vai pedir, porque corre o sério risco de ser atendido, né? E eu fui atendido nesse sentido. Meu Deus do céu. Aí, o que acontece? Acabou que, gente, impressionante, caminhando assim, né, às vezes numa calçada, cheio de gente, 50, 100 metros, vem a pessoa caminhando, vem na sua direção, para na sua frente, pede ajuda. Agora, eu pedi, então está acontecendo. Mas aconteceu várias vezes, né? E certa feita bateu a porta aqui de casa, uma pessoa em necessidade, aí ela falou, você tem dinheiro? Eu falei, dinheiro eu não tenho. Eu evito, assim, de dar o dinheiro logo de cara. Mas o que você precisa mais? Então, você tem aí né, alguma roupa? Aí eu falei, tu tenho. Aí eu fui, peguei uma roupa, depois falou, você tem um calçado? Eu falei, gente, tem até calçado. Tem um calçado. Ele falou, mas você não tem um tênis, não? Porque eu dei um sapato para ele. Estava exigindo, né? O cara estava pedindo ajuda lá e tinha lá a sua seleção. Aí falei, rapaz, tênis eu só tenho o que eu estou usando. Aí se eu fosse bem caridoso, eu até te daria isso, mas não vou te dar, não. Estou te dando um sapato aqui. Aí eu falei, não, sapato eu não quero. Eu falei, então você devolve, porque outros vão precisar. E aí, a cada momento ele pedia uma coisa, né? Ia voltar a pegar uma coisa, pegava outra, falava, bom, agora você já está satisfeito? Falei, e dinheiro? Eu falei, dinheiro eu não tenho. Até tem, mas não vou te dar. Você já está recebendo aí, que é importante e tal. Beleza. Noutra feita, bateram aqui a porta duas pessoas em necessidade. E aí um alto, assim, tudo, e o outro conversando e o outro só espiando. E aí ele começou a falar, e tudo precisando de ajuda, eu fui pegar alguma coisa para ajudar, e o outro que estava calado, parecia um varapau, assim, um cara mais alto, ele disse assim, cadê aquele senhor de cabelo paina?
Ainda vocês sabem o que é, né? Né? Tudo branquinho assim e tal. Ele estava se referindo, Marcelo, ao papaizinho, né? E aí ele falou, cadê aquele senhor e tudo? Aí ele falou, aquele senhor a que você está se referindo, agora ele já está nos braços de Deus. Quando eu disse isso, assim, aquele cara alto, sabe, ele deu uma cambaleada, eu senti assim, sabe quando dá aquela bambeada? O indivíduo assim, eu reparei nos olhos dele, marejados. Aí ele disse, mas aquele senhor, ele era nosso amigo. Ele caminhava com a gente aqui, a gente via que ele estava caminhando, a gente ia conversando, ele fazia os exercícios lá na pracinha e tudo, que é aquela academia, né, pública e tudo ali, e a gente gostava de falar com ele, porque ele sempre nos atendia, do jeito dele, falando com as palavras dele, sempre nos ajudava. Falei, pois é, esse é meu papaizinho, com o qual eu aprendi a sorrir e fazer alguma coisa de bem, né, nessa vida. Então, sou muito grato a ele, grato a você pela referência. Então, a gente vê essa caridade desprendida, né, sem interesse a alguém. A benevolência, você não escolhe a quem. Fazer a qualquer pessoa. Agora, o que Pascal coloca aqui, então o egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Sem caridade não há descanso, gente. A sociedade não vai descansar enquanto não for caridosa. Digo mais, não haverá segurança. Pronto. Não haverá segurança. Isso aqui, assim, me chamou a atenção. Eu falei, nossa, gente, que coisa impressionante. Tinha lido tantas vezes, não tinha percebido ainda. Sem caridade não há segurança. Quantas vezes a gente já não ouviu, já não leu também? A pessoa que está batendo na sua porta, às vezes bate e entra sem ser convidado, sem que você esteja, leva algumas coisas e tudo. Por que há tanta insegurança? Por que a gente vive preso em grades, né, dentro de casa e tudo mais? Porque a gente ainda não é caridoso. Ah, Campete, você vai dizer, mas as pessoas abusam, existe a mendicância profissional, tá? Tudo isso existe, a gente sabe. Mas nada impede a gente ser caridoso. Se a sociedade, se nós fôssemos mais caridosos, se a gente visse mais o nosso irmão na necessidade que ele tem, porque todos somos irmãos, somos filhos do mesmo pai, logo constituímos uma só família, uma família espiritual, que a gente precisa aprender a amar, a respeitar, cada um na sua liberdade, no seu jeito. Então, se a gente considerasse isso, nós teríamos mais segurança. Não precisaria o indivíduo bater a nossa porta sem a nossa autorização e levar o que não lhe pertence. Sabe por quê? Porque também não nos pertence. Nós somos meramente usufrutuários. E a gente acha que é nosso. Tudo bem, nós temos o direito à propriedade privada, está preservado na Constituição, está lá, mas nós não podemos deixar de ajudar o próximo. Sempre fazer alguma coisa. Hoje mesmo eu demonstrei que eu não fui tão caridoso, deveria ter sido. Um senhorzinho já batendo a porta aqui, vendendo produto de mão. Aliás, uma delícia. Eu comprei um produto que é de uma marca e tal, que é com... você passa na mão, aquela luva de mão, as mulheres sabem do que eu estou falando aí tudo. A gente que é homem aqui em Brasília é muito seco também, você tem que usar, senão racha tudo, né? E aí é com essência de amora. É amora? Acho que é amora ou aquela outra fruta vermelha que tem as sementinhas, como é que é o nome? Ajuda aí, gente, a lembrar. Aquela que é muito boa para a saúde, né? Não sei se é amora ou se é... Tem um outro nome aí, vocês vão ajudar a lembrar. Ameixa? Tem a ameixa, tem a amora e tem a essência... a amora tá dando... Oi? Framboesa. Framboesa, olha que nomes bonitos, difíceis. Espera aí que eu vou pegar aqui. Tá, que tá difícil. Essência de baunilha. Olha, aqui, luva de silicone creme para as mãos, Romã. Ah, tô fazendo propaganda do produto. Ai, que gracinha. É Romã, tão cheiroso, que é bom para a saúde também, né? E aí, o que eu estava pensando? Esse senhor foi atendido tudo, eu comprei esse negócio aqui, tá no preço justo e tal. Aí, ele vendendo quindim, essas coisas, não precisa, minha mãe faz tudo isso. De repente, eu pensei, cara, o senhor já mais de idade, andando, vendendo. Pix, paguei no Pix. Passou, tá no nome da mulher dele. Ele nem consegue conferir. Aí eu li o nome da mulher dele, falei, tá aqui tudo. Ele falou, não precisa conferir, não. Ou é confiança dele, ou tadinho, ele não tem condições de conferir. E aí eu fico pensando, às vezes alguns podem até enganar, né? Aqueles que não têm boa vontade, enfim. E aí eu pensei comigo, caramba, eu deveria ter depositado um valor maior para ele, né? Poderia ter feito, talvez até dispensado ele continuar andando num sol, que era ali, meio-dia por aí, sol quentíssimo, o senhor já de idade, né? Eu pensei, pô, poderia... Mas, enfim, fiz o básico, que foi comprar alguma coisa,
né, que eu também precisava, e aí, quer dizer, não foi nada de caridade. A caridade seria se, de fato, eu tivesse ajudado com algo mais. Mas aí a gente fica refletindo, sempre nós temos aí o que o Rodrigo estava falando, de desenvolvimento. Todo dia a gente tem a oportunidade de se desenvolver. Então, essa benevolência é fundamental. Mas o BIP não para aí. Benevolência para com todos, é a caridade indistintamente. E aí a gente tem o outro, não é? É a indulgência. O que é indulgência, gente? Quem pode explicar? Indulgência É a facilidade em perdoar os erros cometidos por outros. é... Olha que interessante, né? Depois, quem que falou agora? Patrícia. Patrícia, obrigado pela participação. Você vê que depois vai ter uma sequência ainda nesse BIP, né? A Ilane tinha falado framboesa, lá que delícia, né? Essas frutas vermelhas são todas deliciosas. Romã, framboesa, né? Amora, enfim. Olha lá. Indulgência para com as imperfeições alheias. É o segundo componente do conceito da caridade, conforme entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias. A Nadiele está falando de disposição, né, para o perdão. A Patrícia se referiu também, né, que é uma abertura, um caminho para o perdão, de fato. Mas o significado mesmo da indulgência. Seria ser menos rígido com o outro, né? Menos severo com a atitude do outro. Uhum. Tudo bem, Alcione. É Alcione ou Alcione? Não, Alcione por enquanto. É Amarrou! Então, isso. O que mais? Olha só, a indulgência se vincula... A Marcela está colocando. Ó. Leia aí, Marcela, pode ler, por favor. É um sentimento que faz esquecer as faltas e os defeitos do nosso próximo. A predisposição para a caridade é, de fato, essa busca do entendimento, né? De você procurar compreender o próximo na condição em que ele se manifesta, do jeito em que ele está. É tolerância. Indulgência é tolerância. É nós tolerarmos. Tanto é que a irmã Rosália, quando vai falar da caridade moral, ela vai dizer que a caridade moral consiste em deixar que um tolo fale mais que você. Alguma coisa assim, que ela vai expressar a caridade pelo verbo, também até pela audição. Então, você saber calar é saber escutar. Não é só ficar quieto, é saber escutar, isso é caridade moral. Isso é tolerância. Dar o seu ouvido ao outro, né? Ficar escutando. Isso é caridade moral. Você ter a caridade de olhar o que tem de bom, isso também é caridade moral, não é? Então a gente vai ver essa tolerância, esse respeito, essa paciência para com o outro é indulgência. Tá certo? Então, indulgência para com as perfeições alheias, as imperfeições alheias, como vocês falaram aí, né? Vamos aceitar um pouquinho mais, vamos compreender, vamos ser menos rígido, isso é caridade. Por isso que o Evangelho até coloca que a gente deve ser severo para conosco e indulgentes para com o outro. Agora, essa severidade conosco não é no sentido da gente se castigar, porque Deus não quer o sofrimento de ninguém. Deus quer a nossa felicidade. Tá certo? Então é importante a gente considerar isso. Eu também não posso ser severo comigo no sentido de, né, me levar a uma baixa autoestima, ou de dizer assim, porque eu deveria acertar e eu errei, eu me autocondeno, entro numa consciência de culpa, né, que me prejudique. Não, eu tenho que ter a responsabilidade diante do erro e buscar acertar e seguir em frente. E essa posição altruísta de eu ver o próximo, mas me enxergar também, é necessário, é importante, eu também tenho que ter o auto-amor, tá certo? A autoindulgência. Não significa que eu vou passar, né, aqui no sentido da minha cabeça, para dizer, nos erros, né, ser conivente, ser acomodado, nem conosco, nem com os outros, tá certo? Mas a indulgência é fundamental, tá? E aí a terceira parte desse conceito da caridade, que é, aí sim, o perdão das ofensas. Isso está tudo desenvolvido lá no capítulo 15 do Evangelho. Perdão das ofensas. Como é que é isso? Perdoai, né,
o vosso próximo, para que Deus os perdoe. Está lá no Evangelho, né? A gente pede o perdão a Deus, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm, né, ofendido. O que é o perdão? Perdão é igual ao esquecimento, gente? Tem a ver? A Nadiele. Pode falar, Nadiele, por favor? Resignação. O que é isso? Para a gente perdoar, a gente precisa se resignar à dificuldade do outro, à nossa própria dificuldade, e ter a compreensão dessa diferença, né? Exato. Então, eu acredito que seja isso. A resignação está bem atrelada ao perdão. Uhum. E coloca para nós, né, inclusive, que o Evangelho, que a resignação é o consentimento do coração. Não é, Nadiara? A gente aceita com o coração. Isso é resignação. Aceitar com a razão é obediência. Por isso que diz o ditado, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tá certo? Mas a resignação é uma aceitação do coração. E o Evangelho é coração. O Evangelho diz respeito, inicialmente, ao consolo, à necessidade da gente ser acolhido, né? Marli Martins, por favor. O perdoar, Campete, eu entendo que não é um esquecimento, e que sim um entendimento do lugar que a gente ocupa e que o outro ocupa nessa escada evolutiva. E que perdoar é já lembrar daquilo que nos feriu e não sentir mais dor, só colocar entendimento. Que bênção, Marli, isso mesmo, né? A Marcela diz que é não guardar mágoas e ressentimentos. Então, buscar esse entendimento mesmo, né? Dar oportunidade para que o ofensor possa se arrepender. Né? Não é dizer, eu te perdoo, mas nunca mais quero te ver, né? Isso não é perdão, isso é quase um castigo, né? Você está perdoando e está desejando todo o mal para o outro. Não tem, o perdão é uma coisa boa. Ângela, você pode comentar, por favor, o que você escreveu? Interessante, né? Boa Perdão. tarde. Está me ouvindo? Estamos te ouvindo, pode falar. Boa tarde. Eu acho que o perdão, você não esquece, né, as coisas que te ocorrem, porque se a gente esquecer, a gente se anula. Nós anula a própria vida, a própria existência. Mas a gente pode ressignificar, ou seja, transformar a dor sofrida, a agressão que a gente considera que foi uma agressão, né? Porque a nossa leitura do fato dá uma outra interpretação àquilo ali, entendendo o outro. E aí é o que é o grande desafio. Como eu vou conviver com aquela mágoa, aquela traição que eu sofri, fazendo com que esse fato ocorrido, percebendo que o outro, quem é o outro, como é que eu vou viver com isso, sem que eu me atinja, e perdoar, né? Não revidar e anular, eu acho que a gente não anula, mas a gente pode ressignificar, e não também terceirizar, que brinco muito com a terceirização, né? Eu não vou fazer nada, mas Deus está vendo, né? Aí a gente terceiriza para Deus, para dar o castigo. Ou senão aquela postura, né, que a gente acaba querendo, entre aspas, né, eliminar o outro tomando veneno. Porque o ódio é, na verdade, veneno. E nós jamais deveremos ter a ideia de eliminar a ninguém, porque ninguém morre. Pelo contrário, a gente tem que eliminar o mal, extinguir o mal, não é isso? Então, o perdão é ressignificar a dor recebida. O perdão sincero é a grande conquista da alma, né, como Chico Xavier fala. É isso. Então, veja, perdoar... Eu me lembro uma vez que eu estava saindo do trabalho e perguntei para uma colega, e eu tinha uma palestra para fazer, que era exatamente sobre o perdão e esquecimento. Já passa a palavra, tá, Marli? E aí, também para o nosso
acho que é o Rodrigo, né, que levantou a mão, já rapidinho. E aí o que acontece? Estava saindo assim, perguntei para ela, e ela é evangélica. Eu falei, olha, para você, qual que é a relação entre o perdão e o esquecimento? Aí ela disse assim, Campete, você está vendo aqui, ela mostrou o dorso da mão dela, né? Assim. Você está vendo aqui uma cicatriz? Eu falei, estou vendo. Falou, pois é. O seguinte, quando a gente, de certa maneira, se machuca, a chaga está aberta, é porque a gente ainda não perdoou. Quando a gente, de certa maneira, se machuca, a chaga já fechou, já está cicatrizada, é porque a gente perdoou. Só que a marca continua ali. Para que a gente nunca esqueça de que não vale a pena o machucado. Eu ouvi, nunca mais esqueci, citei na palestra que eu tinha naquela mesma noite e ficou um aprendizado para mim, de fato, né? A gente poderia tomar o esquecimento como algo mnemônico, de memória, então a gente não esquece, aconteceu, você não vai esquecer, mas você não precisa ficar lembrando com raiva, com ódio, com rancor, com mágoa, né? Senão você não perdoa. Eu perdoo, eu não esqueci porque aquilo me traz uma lição para que eu não repita o erro, né? Ou não repita aquela relação que não é saudável. Então vamos lá, por favor. A Cidinha e depois o Rodrigo. Foi Cidinha quem levantou? Não, não levantei a mão. Não? Mas a gente vai perdoar. Era a minha, eu tinha esquecido levantada, eu já falei, obrigada, Campete. Ok, Marli. Você perguntou, eu posso falar. Tudo bem, vamos então. Rapidinho aí que a gente vai ouvir você e o querido Rodrigo também. Eu penso assim, que igual você mencionou realmente a cicatriz, mas se a gente pede a prece, essa ferramenta, para que Deus console que a gente não fique relembrando e mandar vibração para essa pessoa, porque ela precisa mais de carinho. Exato. Uma magoa, ela não está feliz. Uhum. Ela está sofrendo. Então, ter essa resignação dentro da gente para vibrar o amor para aquela pessoa. E se for difícil, vai fazendo todos os dias, que vai chegar uma hora que você não vai ter mais aquele sentimento de mágoa, mesmo com a cicatriz. Por isso que Emmanuel diz que a paciência, né, ele fala sobre a questão, como é que é, do hábito, do que é natural, a espontaneidade. Ele diz que a disciplina precede a espontaneidade. Ou seja, para a gente agir naturalmente, nós temos que ter disciplina. Então, o exercício da paciência, por exemplo, da tolerância, do perdão, é um esforço que a gente vai fazendo. Depois vai se tornar um hábito, vai ser natural, né? Pois não, o nosso amigo foi buscar alguma fonte de consulta, somos todos irmãos, enquanto ele volta ali, o Rodrigo, aí já está aí, por favor. Chegou um micro-ondas aqui em casa, agora, só tem eu em casa. Eita, já recebeu? Não, ainda não, mas eu vou fazer a pergunta para a gente não parar. Na verdade, assim, o perdão, eu fico pensando muitas vezes, Campete, que também é um sentimento em evolução em nós. Sim. Tem que chegar um momento que a gente não tem que perdoar, porque a gente não tem que se sentir ofendido. Exatamente. Como diria Gandhi. Então, ainda, quando a gente tem uma ofensa ainda é uma manifestação do nosso orgulho que ainda está sendo ferido. Com certeza. Com certeza. Depois que a gente, quando fala, né, na oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou, aliás, a FEB está publicando um livro agora chamado Ensina-nos a Orar, do Álvaro Crispino, até esteve conosco aí na irmã Sheila, na quarta-feira, com o Rubatino e tal, e a gente vai ver, né, aquele trecho, quando coloca, Pai, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos ofensores, né, na verdade é uma forma didática, porque Deus não precisa perdoar porque ele não se ofende. Então, realmente, o perdão está vinculado ainda a alguma mágoa, alguma ofensa, algum melindre, né? Algum machucado que a gente tenha ficado, e aí precisa trabalhar esse perdão. Vai chegar um momento que a gente não precisa mais perdoar, não é? Pois não. Bom, então eu queria lembrar aqui uma história, rapidamente, também de Chico Xavier. Ele nunca se atrasou, ele nunca faltou um dia sequer no trabalho profissional, não é? E em Pedro Leopoldo, né, aí pertinho de Belo Horizonte, ele ia caminhando, a cidade pequena, trabalhar na fazenda modelo, né,
próxima, enfim, e ele ia caminhando, só que volta e meia ele saía pelas demandas e tudo mais, meio que correndo, né, e caminhando apressado. E certa feita ele estava já apressado, próximo a chegar ao trabalho, né, e passou assim por uma casa e uma senhora, Chico, estava pedindo ajuda para ele. E ele, naquela corrida, ele falou, meu Deus do céu, como é que faz, né? Meio que dá uma ignorada assim, seguiu o caminho. Aí dá de cara com quem logo à frente? Emmanuel, né? O guia espiritual. Aí Emmanuel olha para ele assim, não precisa nem dizer nada, né? Aí tá, o Chico volta-se para atender a mulher. Na verdade, era uma dúvida que ela tinha sobre lá uma mensagem de Bezerra de Menezes, uma palavrinha que ela não estava entendendo, enfim. Aí Chico esclareceu e tudo, né? E aí, então, ele continuou caminhando e, de repente, a senhora lá, se despedindo dela, Chico, vá com Deus, né? Aí Chico, assim, né, agradeceu e tudo, e o Emmanuel disse para ele, Chico, observa essa nossa irmã. Quando o Chico reparou melhor, olhando com os olhos do espírito, via que dessa expressão dela, vá com Deus, estava emitindo luzes, né? Assim, que são vibrações boas, né? Saindo do coração, da mente, aquela coisa boa. Aí Emmanuel disse, você já pensou, meu amigo, se ela tivesse pedido para você ir com o... Como é que seria? Então, quer dizer, nunca perdeu a oportunidade de auxiliar, né? Chico foi chamado a atenção e como disciplinadíssimo que era, sempre acatava, né? E fez esse trabalho bonito e deixou para nós esse legado, né? Do verdadeiro amor, do atendimento, da caridade. Queridos, como o nosso tempo voa, eu queria mostrar para vocês rapidamente que toda essa coleção aqui, Fonte Viva, que começa aqui com Caminho, Verdade e Vida, eu estou mostrando em primeira mão, porque o livro chegou ontem, da gráfica. Ontem foi sexta-feira, né? Aqui, ó, aqui tem a capa da primeira edição que nós estamos estampando agora, né? Referente aqui a esta obra Caminho, Verdade e Vida. O trabalho foi feito, cotejado com a primeira edição. Quando a gente abre o livro, está aqui a folha de rosto da primeira edição, tá certo? E depois segue o livro. E, impressionantemente, em todos os livros da coleção tem sobre a caridade. Não poderia ser diferente, né? São comentários do Evangelho. Então, Emmanuel, aqui o capítulo 60 do Caminho, Verdade e Vida, Prática do Bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem tapeis a boca a ignorância dos homens loucos. 1 Pedro 2,15. Aí vai dizer para nós da importância, né, que o bem mais humilde é semente sagrada, não é? Não parlamentou conosco aqui Jesus, ficar falando, jogando palavras fora. Ao invés disso, converteu-nos, não reclamou compreensão, entendeu a nossa loucura, localizou-nos a cegueira e amparou-nos ainda mais. Olha a forma de caridade de Jesus para conosco, sempre nos amparando, nos assistindo. No segundo volume dessa coleção, que é esse livro lindo, Pão Nosso, que foi premiado na sua edição em inglês, recebendo a mensagem, a medalha de bronze, mesma coisa que está a capa da primeira edição, do Pão Nosso. Quando você abre, também tem aqui a folha de rosto da primeira edição. Quando a gente vira, tem uma nota de esclarecimento por conta desse trabalho que a gente está fazendo, né? Vou mostrando para vocês aí, trabalho cotejado com a primeira edição, tentamos aproximar o máximo possível em tudo que foi possível da primeira edição, enfim, e assim nós estamos fazendo com todas as obras do Chico. Capítulo 106, há muita diferença. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Está lá em Atos 3:6, a conhecida passagem, não é? Exatamente. Olha só aqui, não é? O Evangelho não nos fala da piedade mentirosa, cheia de ilusões e exigências, não é? Não se prende às teias da crítica. Veja lá, diz-nos Paulo que a piedade com contentamento é grande ganho para a alma, e em verdade não sabemos de outra que não possa trazer prosperidade ao coração. Mas peraí que eu estou lendo aqui a lição sobre piedade, vocês perceberam, né? Essa outra aqui de há muita diferença diz assim, para o serviço real do bem eterno, fiar-se a alguém nas posses perecíveis da terra em caráter absoluto, já que é lá, né? Não tenho prata nem ouro, mas o que tem te dou. O que Pedro estava querendo dizer com isso? Não é? Olha que maravilha. O homem generoso distribuirá dinheiro e utilidades com os necessitados do seu caminho. Beneficência. Entretanto, não fixará em si mesmo a luz e a alegria que nascem dessas dádivas, senão as realizou com o sentimento do amor.
Então, além da beneficência, a beneficência é entrega com amor. Não é propriamente o que nós entregamos, é o amor que acompanha o que é entregue. Confere? Então, no fundo, é a sua riqueza imperecível e legítima. Muito assim, tocante, né? Nesse livro Vinha de Luz, que é a terceira, né, o terceiro volume, aqui também a primeira mensagem, né, a primeira capa lá do livro, tão bonitinho, que vocês podem ver aqui, ó, tá vendo? É histórico, né? E aqui tem uma mensagem que diz, não só, e peço isto, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Aí vai relacionar a caridade ao entendimento. Caridade essencial é intensificar o bem sob todas as formas respeitáveis, sem esquecermos ou olvidarmos o imperativo de autossublimação, para que os outros se renovem para a vida superior, compreendendo que é indispensável conjugar no mesmo ritmo os verbos dar e saber, associando aqui a caridade a esse entendimento. Quando a gente pega o volume 4 desta coleção, que é o Fonte Viva, que dá nome, né, à coleção, aqui está, olha que bonitinho aqui a capa da primeira edição, não é? A mesma coisa, a gente abre aqui, tem então a folha de rosto da primeira edição de Fonte Viva, depois a nota explicativa e vem o livro, né? Capítulo 60, esmola. Dai antes esmola do que tiverdes. Veja que é recomendável o trabalho da beneficência também, mas feito, evidentemente, com amor, não é? Por isso que ele vai perguntando, né? Que temos de nós próprios para dar? Que não é pegar um objeto simplesmente, né? Como a nossa amiga falou, terceirizar a prática do bem e a caridade. O amor em ação deve ser um instrumento de nós mesmos, agindo, não é? Senão a gente está terceirizando. Então, o que nós temos de nós próprios, é importante a gente verificar isso, não é? É sempre reduzida a caridade que alimenta o estômago, mas que não esquece a ofensa. Olha aí o perdão, não é? Que não se dispõe a servir diretamente ou que não acende luz para a ignorância. Então, vem esse aviso aqui exatamente para dizer para nós, né, de que o amor que se irradia em bênçãos de felicidade e trabalho, paz e confiança, é sempre a dádiva maior de todas. Então, o amor que a gente tem para contribuir, para disponibilizar, é exatamente o verdadeiro bem. E agora a surpresa. Vocês querem ver a surpresa? O 5º volume da coleção, queridos. Quem quiser se emocionar, emociona-se agora, por favor. Palavras de vida eterna. Palavras de vida eterna integra a coleção Fonte Viva a partir de agora. Nós, com a Comunhão Espírita Cristã, a gente já tinha um entendimento editorial de publicar os livros em e-book desde 2013 e 2014. E agora a gente conseguiu esse entendimento editorial para publicar impresso também. Então vejam que espetáculo, integrando a coleção, em harmonia com a coleção. O livro faz parte da coleção, são 180 capítulos também. E aqui tem um capítulo, Se Andarmos na Luz. Se andarmos na luz, como ele está, temos comunhão uns com os outros. Por isso, não é? Que é importante trabalhar esse entendimento. É necessário andarmos, não é? Nessa luz, assimilando-lhe os sagrados princípios, para que assinalemos em nós a presença da verdadeira caridade. Olha a nossa palavra-chave aí. A alavanca divina, a caridade é a alavanca divina, que por agora é a única força capaz de sustentar-nos em abençoada comunhão uns com os outros. Por isso, eu recomendaria aos queridos irmãos, somos todos irmãos, adotarem o último parágrafo do capítulo 41 do Palavras de Vida Eterna. Até como uma recomendação, como uma diretriz, porque todas são importantes, mas essa aqui, até valorizando esta obra que é maravilhosa, monumental, né? Quando vai falar da luz, mas relaciona com a caridade, e que realmente a caridade é essa alavanca divina, é a única força capaz de sustentar-nos em abençoada comunhão uns com os outros. A caridade real, a caridade verdadeira. Então eu trouxe aqui para vocês essa mesma coleção linda, que vocês podem ver aqui os 5 livrinhos, olha que maravilha. Eles vão ser editados também em outubro, até o final de outubro vai chegar a coleção capa dura, tamanho grande, letras grandes, ok? Para a gente divulgar bem, resgatando esses livros de Chico, que foi, dentre nós, como a música diz, não é? O maior exemplo, assim, realmente de caridade, é a própria vida do Cristo ali representada no dia a dia, como expressão do amor em ação.
não é? Fora da caridade não há salvação. Fora da prática do bem não há felicidade. A gente ainda vai precisar falar muito sobre caridade, que é um tema, na verdade, inesgotável. Mas eu queria agradecer a oportunidade, não é isso? Exatamente, Marcela, são 900 mensagens, porque são 180 capítulos em cada livro, 5 vezes 180, 900 mensagens. Aí a nossa equipe de marketing está fazendo a divulgação com essa recordação valiosíssima, 180 mensagens cada livro, são um total de 900. É uma coisa maravilhosa. Por isso que o Ceifa de Luz vai continuar sendo editado, mas sai da coleção aqui Fonte Viva, porque em algum momento a gente inseriu o que ficava faltando, de certa maneira, um livro, e esse livro é exatamente o Palavras de Vida Eterna. Já tem um planejamento espiritual que foi feito, e eu vou provar isso para vocês através de números. Vocês querem ver, só para a gente fechar? Posso apresentar aqui, Rodrigo? Posso, Paulino? Rapidinho. Pode, claro, com certeza. Nós estamos colocando um que a gente chama de calhau, que é uma divulgação aqui no final do livro, que é a coleção Fonte Viva. Então, aqui não sei se dá para ver direitinho, a gente mostra as capas da edição atual e o correspondente da primeira edição. Confere? Então, a capa da edição atual e logo abaixo a da primeira edição. E a gente coloca os anos da publicação da primeira edição. Quer ver curiosidade? Então, Caminho, Verdade e Vida, que é o primeiro, 1949. Pão Nosso, o segundo, 1950. Vinha de Luz, o terceiro, 1952. O Fonte Viva, que é o quarto, 1956. E o quinto agora, que é Palavras de Vida Eterna, 1964. Então, repetindo as datas, os anos de publicação das primeiras edições. 1949, 1950, 1952, 1956, 1964. Sabe o que nós temos aqui? Uma progressão geométrica de 2. 49 para 50, 1. 50 para 52, 2. 52 para 56, 4. 56 para 64, 8. 1, 2, 4, 8. Veja se não há um planejamento espiritual nisso. É uma coisa impressionante. Então a gente fica emocionado pela oportunidade de trazer a lume, não é? De uma maneira mais divulgada, que vai divulgar amplamente, isso vai chegar às mãos de muitas pessoas. A mensagem, não é? Do Espiritismo, como realmente a gente deve entender, com essa clareza do Espírito Emmanuel, da psicografia do Chico, né? E também de outros espíritos, como André Luiz e outros que também virão aí, esse trabalho tão bonito, em equipe, do qual nós somos meramente aqui instrumentos, tentando não atrapalhar, né? Queridos, então eu devolvo a palavra à nossa coordenação, para que a gente possa encaminhar para o fechamento. A nossa gratidão a todos. Ô, Geraldo, a gente que agradece, né? E realmente, né, como o tempo passou rápido, né? Incrível, coisa boa, passa rápido mesmo. Então é isso, gente, né? A gente agradece mais uma vez, né? Alguém ainda gostaria de tirar alguma dúvida rapidamente, fazer alguma pergunta? Eu queria falar uma coisa, alguém fazer uma pergunta. Campete, assim, caridade como amor em ação e esse aprendizado, né, que a gente falou. Como a gente aprende com os nossos irmãos de rua, sabe? Como a gente tem a oportunidade de exercitar esse amor incondicional, que é o amor ágape. Porque a gente não pode esperar nada, a gente, né? E, ao mesmo tempo, como que a gente aprende a ser indulgente e olhar a dor do outro de uma maneira amorosa. Então, para a gente é um aprendizado muito grande. Uma das coisas mais difíceis que a gente tem e costuma ter, sabe, às vezes a gente vem um tarefeiro novo e tudo, e a gente também às vezes se pega nessa situação de querer ser o salvador, né? E a gente é um aprendizado também esse respeito desse livre-arbítrio e saber avaliar esse momento, até onde eu vou, até onde eu não estou violando o livre-arbítrio e até onde ajuda mesmo e que ela vai trazer frutos.
Então, eu queria que você comentasse um pouquinho isso, dessa questão desse momento do Salvador e dessa oportunidade de conhecimento e de aprendizado desse desenvolvimento do amor nessa tarefa. Por favor. Com certeza, isso que você traz é muito oportuno, porque esses nossos irmãos que estão atravessando necessidades maiores que as nossas, eles são a própria presença do Cristo na nossa vida. E a gente jamais vai poder, assim, ignorar isso, ser indiferente, deixar de dar uma assistência, porque eles estão mostrando para nós o mundo real, o mundo em que eles vivem, a necessidade que tem. E a gente não pode ser alheio, não pode ser indiferente, nós precisamos realmente exemplificar esse amor. E a maneira melhor de exemplificar é vivenciando, é aprendendo com eles, como você falou, Rodrigo, que realmente eles são os nossos mestres. A gente aprende muito com essa simplicidade, com essa honestidade, com a maneira simples de ser, que é a própria representação do Cristo. Quantas vezes, né, nós vemos aí, toda vez que a gente fizer a um destes, não é, pequeninos, nós estamos fazendo ao Cristo. Na verdade, estamos fazendo a nós mesmos. Então, o exercício desse amor em ação, no desenvolvimento do nosso aprendizado constante, é sair da teoria e vivenciar a prática. Eu estava pensando aqui comigo, eu tenho um trabalho de manhã, né, com os amigos da Bahia, agora aqui com vocês, e eu falei, mas o que eu vou fazer de útil, né? Porque até agora eu estou conversando e tudo. É claro que a gente sabe, né, queridos? A maior caridade que a gente pode fazer para com a doutrina espírita, que é uma satisfação. Eu estou recebendo muito mais de vocês. Estou querendo dizer como é que eu vou colaborar de alguma maneira, porque hoje eu tenho que atender uma pessoa necessitada na rua, porque senão, depois como é que fica, né? Sabe como é que é? Eu fico perguntando isso para mim mesmo, né? Porque para nós o trabalho da doutrina espírita é uma bênção, grande oportunidade da gente aprender, né, a gente sabe, mas é que a gente é tão beneficiado que de repente a gente se sente tão pequeno, fala, meu Deus do céu, tem que fazer alguma coisa, né? Então, eu vejo assim, Rodrigo, esse contato com os nossos irmãos é a grande oportunidade da gente se enxergar como nós somos e como devemos ser, porque nós todos somos irmãos, todos fazemos parte de uma mesma família, todos somos filhos do mesmo Pai. Para Deus, todos somos iguais. O que nos diferencia uns dos outros somos nós mesmos, no uso da nossa liberdade, do desenvolvimento de potencialidades. Então, se a gente tem condições de ajudar alguém, não descuremos, auxiliemos, façamos tudo o que tiver ao nosso alcance. Eu estou na dúvida se eu devo dar uma moedinha, né, dar uma cédula para alguém que pede. Na dúvida, dê mesmo assim. É preferível dar e ficar na dúvida do que ficar na dúvida e não doar, porque depois a nossa consciência pesa, e não é só por isso. É porque se um indivíduo, como uma vez, por exemplo, estava conversando com o meu mano, Carlos Campetti, abaixo era hora de almoço, ali, próximo do Banco do Brasil, na área central aqui de Brasília, aí chegou um bêbado, verdadeiro bêbado, pedindo ajuda. À época ainda, Rodrigo, havia nota de R$1. E eu saquei uma nota de R$1, aquela verdinha, que hoje vale muito mais que R$1, quem tiver, né? Que a gente joga tudo fora, hoje valeria não sei quantos aí. E aí, eu dei assim para ele tudo, né? E aí ele olhou bem para mim, meio cambaleando assim, disse, rapaz, você não tem a mínima noção do que eu vou fazer com isso aqui. E olhando assim, ele não estava falando sozinho, né? Aí eu olhei para ele assim, me aproximei, ele estava com aquele bafo e tudo. Eu falei, ô seu desgraçado, o que você vai fazer com isso? O problema é seu, porque a minha parte eu fiz. Aí eu fiquei assim, meu mano olhou para mim e o cara foi embora, né? Eu falei, gente, eu sou tão assim, tão descaridoso ainda, até para me referir ao meu irmão, porque quando ele deu aquela resposta, eu logo dei outra para ele, né? Eu falei, o problema não é meu, mas o problema agora é seu. Eu falei, gente, então não é assim, né? A gente sabe, essas pessoas, é claro, hoje você verifica, tenta ajudar de outras maneiras, como alguns você percebe aqui que nitidamente, né, vamos pegar algum dinheirinho para bebida, a gente tenta evitar isso, tenta dar outras coisas. Outro dia bateu a porta aqui, e são inúmeros casos porque ocorre todos os dias, aqui, bateu a porta, o cara, você sentia que ele estava, né, assim, meio mais para lá do que para cá. E aí eu falei, você quer alguma coisa para comer? Ele falou, não, estou querendo é para beber. Eu falei, não, para beber eu vou te dar, mas não vai ser o que você está querendo. Você quer uma comida quentinha, gostosa, cara, você está aí magro, aproveita para comer aqui a comida da avó, você vai ver e tal. E aí estava tudo bem. Ele acabou aceitando, eu fui preparar e tudo lá, comidinha gostosa, né, da mamãe. 84 anos fez a minha mamãe agora, dia 29 de setembro.
uma bênção. Né? Faz tudo que ela bota a mão, as plantas adoram, as plantas aqui em casa, o jardim, assim, gente, é uma coisa maravilhosa, né? A comida, ela fala, não tempera, ela não precisa experimentar nada, faz o tempero, fica tudo. Fez um nhoque ontem que, pelo amor de Deus, bom, só para dar água na boca, né? E aí, vai lá, ele preparou a comidinha e tudo, foi para ele estava lá para frente, tudo, eu fui atrás dele, né? Veio assim, tudo, e falou, olha, eu tô te dando isso aqui, e vou te dar aqui, aí dei um suco para ele, né? E deu umas frutas também, além da comida e tudo, e ali ele tomou o suco, né, e jogou a caixinha, era aquele suco de caixinha, jogou no chão, no meio da rua. Eu falei, opa, peraí, onde é que você jogou aquilo ali? Ah, eu joguei aqui, tu não vai pegar aqui, você é meu irmão, não, se você não pegar, eu vou ter que pegar. Você vai pegar ou eu vou pegar? Aí foi, pegou a caixa e falou, tem um lixo bem aqui, coloca no lixo. É assim que a gente tem que fazer, né? E aí ele pegou a comida, assim, e saiu, foi caminhando. Não sei se foi comer ou foi entregar para alguém, enfim. Mas a gente passa por experiências que são tocantes, né? E a gente tem que agradecer as oportunidades, as necessidades são múltiplas, né, inúmeras, e a gente às vezes não faz ideia da necessidade do outro. E não é só essa necessidade da beneficência. Às vezes o amigo que está ao nosso lado precisa e a gente nem sabe. Por isso que eu queria, se vocês permitirem, encerrar esse momento com uma música, que é uma referência à Carta de Coríntios, tá? Aquela que Paulo escreveu primeiro aos Coríntios, quando fala exatamente dessa questão do amor em ação da caridade. Se vocês permitirem, tiverem a paciência de ouvir também, né, claro. Com certeza, Campete, fica à vontade. Então vamos fazer que a gente já vai se despedindo, né? Pode ser uma prece final essa música aqui, tá bom? Tá ótimo. Que lhes mostro um caminho sobre modo excelente, um caminho de amor, um caminho de amor. Ainda que eu tivesse a mensagem de Deus, se não tiver o amor, se não tiver o amor, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver o amor, se não tiver o amor, tendo a fé que transporta os montes, conhecendo a ciência e os mistérios, se em nós não existisse o amor, nada disso se completaria. Se não fosse o amor, se não fosse o amor, se não fosse o amor. Maravilha, Geraldo. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, gente, a cada um de vocês. A Marcela, né, nossa convidada também especial aí, por ter nos prestigiado. E até uma próxima, né, oportunidade, quem sabe. As portas sempre estarão abertas, viu, Geraldo? Quando você vier aqui em BH, pode também vir acompanhar a gente nos trabalhos sociais que a gente faz.
E quando tiver a divulgação também, alguma coisa, manda para mim, que eu vou estar divulgando também aqui nos nossos contatos, né, com o pessoal do Sheila também, tá bom? Ótimo. Tá bom, querido. É isso. Vou mandar sim. Vai fazendo essa ponte do bem aí. Então é isso, gente. Muitíssimo obrigado a todos, viu? Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Alô, Tchau, gente querido. boa! Gratidão, boa tarde. Tchau, gente. Muito bom, galera! Obrigado, Obrigado, amigo. Geraldo. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, Geraldo. Foi um prazer, viu? Prazer é nosso, querido. Muito Quando obrigado. você estiver perto do... Eu tinha essa mesma dúvida que você, antes de trabalhar com os irmãos da rua. E uma vez eu perguntei isso para um morador de rua. Mas a gente não tem dinheiro, qual que é a melhor forma de gente ajudar vocês, né? Que é sempre o dilema do dia. Eu trabalho na área social, eu sei disso. Principalmente para criança. E aí ele falou assim, uai, quando você não tiver nada para dar, você dá um abraço. Se você não puder dar o abraço, que você está dentro do carro, você dirige o olhar e me enxerga. Isso. Que maravilha. Eu acho que é isso que eles querem a maioria das vezes, né? Pelo Atenção. menos ser enxergados. Se a gente começar por isso, parece que para eles já é muito, né? Faz toda a diferença. Com toda a vontade de doar da gente, né? Porque eu amo essa frase, né? O muito sem Deus é pouco, e o pouco com Deus é muito, né? Verdade, muito mesmo. Que bom. E a gente, por mais que faça, né? O muito que a gente faça ainda vai ser muito pouco diante do muito que a gente tem recebido, sempre. Sem né? dúvida. Que bom, Marli, a sua emoção é a nossa emoção, viu, querida? Muito obrigado por compartilhar essas lágrimas tão bonitas, né? E a gente se sentir envolvido. A música transforma mesmo, né? Porque a música é orar duas vezes, né? Tá bom, queridos. Obrigadão, viu? Obrigado. Deus. Gente. Tchau, tchau. Excelente final de semana. Tchau, gente. Boa tarde. Boa tarde. Beijo. Beijo. Beijo.